Queridos irmãos, boa noite, que a paz do Senhor nos assista nessa noite do dia do Senhor. Hoje nós teremos a exposição da segunda parte do capítulo 7 do livro de Josué. Abra comigo, por gentileza, Josué, capítulo 7. Faremos a exposição dos versículos 16 ao 26. Josué, capítulo 7, versículos 16 ao 26. Ouçamos então aquilo que nos diz a palavra de Deus. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, como ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor te conturbará hoje. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Oremos, pedindo ao Senhor clareza na compreensão da palavra dele. Senhor Deus, mais uma vez chegamos nessa casa de oração para sermos instruídos na sua lei, para conhecermos a respeito do Senhor, do teu evangelho. E nesse texto que o Senhor fala de maneira tão severa, Senhor, de maneira tão drástica o teu mover aqui, nos ajuda a ver a santidade do Senhor, a sair daqui glorificando o Senhor, porque santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Nos dá clareza na compreensão da tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esconder os próprios pecados. Infelizmente, essa prática tem se apresentado como uma das atitudes mais comuns e antigas da história da humanidade. Eu não tenho dúvidas de que o pensamento que leva uma pessoa a esconder os seus pecados é bem semelhante àquele sentimento que está presente na mente de políticos corruptos e das pessoas que pagam propinas a eles. E o pensamento é: isso que eu fiz está tão bem escondido que eu nunca vou ser descoberto. E assim eu não vou sofrer as consequências do meu ato. Esse pensamento nos mostra, irmão, em primeiro lugar, que o transgressor da lei, ele sempre pensa que existe um crime perfeito. Já ouviu a frase que não existe crime perfeito? Aquele que esconde o pecado pensa: existe um crime perfeito. Mas, em segundo lugar, ele pensa que é mais esperto do que aqueles que executam a lei. E assim nunca vão ser pegos. Isso se aplica igualmente àqueles que transgridem a lei de Deus. Eles pensam: eu posso pecar, desde que eu tome os devidos cuidados
para que o meu pecado nunca seja descoberto pelos outros. E essa atitude de pecar e lutar para esconder revela duas coisas de quem faz isso. Primeiro, uma falsa percepção de quem é Deus. Esquece que ele é o Deus onisciente, que conhece absolutamente tudo que acontece dentro de nós, como também aquilo que nós fazemos. E também vemos o falso pensamento de que Deus é alheio à forma como nós vivemos. Ele não pune devidamente aqueles que praticam o pecado e que transgridem a sua lei. No Antigo Testamento, nós encontramos exemplos claros de pessoas que pecaram e pensaram que podiam esconder o seu pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós podemos citar pelo menos dois exemplos. Primeiro, o exemplo dos nossos primeiros pais, que após comerem do fruto proibido e perceberem que estavam nus, buscaram se esconder de Deus e fizeram uma cinta de folhas para esconder as suas vergonhas. Mas também temos o caso famoso de Davi, o rei de Israel, que se deitou com Batseba. Vemos que ele tenta fazer com que Urias volte da batalha e se deite com a sua mulher. E também, depois que ele não consegue fazer isso, ele manda Urias para a morte para poder se casar com ela. Tudo buscando esconder o seu pecado. No Novo Testamento, nós encontramos outro exemplo de pessoas escondendo o seu pecado, que é o exemplo de Ananias e Safira, que eles mentem para a igreja, e Pedro, melhor dizendo, ainda fala: pecastes ao Espírito Santo. Você poderia ter guardado todo esse valor para você, mas vocês deram parte e disseram que estavam dando todo. Porém, como vemos nesses três casos, todos eles foram, primeiro, desvelados pelo Senhor para todo mundo, e o esforço de esconder os pecados se mostrou completamente nulo. O texto que temos diante de nós apresenta mais um exemplo do Antigo Testamento, em que um homem que pecou contra o Senhor tentou esconder aquilo que havia feito. Porém, como era de se esperar, mais uma vez, isso não deu certo. Josué, capítulo 7, expõe as terríveis consequências do pecado oculto de um soldado israelita chamado Acã. Como vimos na exposição da semana passada, o livro de Josué mostra como que, após a morte de Moisés, o Senhor levantou Josué, aquele que havia sido discipulado por Moisés, como o líder dos israelitas na campanha de conquista da terra prometida, da terra de Canaã. Porém, antes da primeira batalha contra Jericó, o Senhor advertiu que todo o despojo dessa primeira guerra deveria ser entregue para o seu serviço, para o templo. As primícias deveriam ser entregues ao Senhor. Teve-se então a primeira batalha contra a cidade de Jericó, e o Senhor deu a vitória ao seu povo contra uma cidade muito forte. As muralhas então vieram a cair. Porém, um dos soldados de Israel, chamado Acã, desobedeceu à orientação dada pelo Senhor e tomou escondido para si parte dos despojos que deveriam ser entregues exclusivamente para o Senhor. Por não saber o que havia sido feito por Acã, e diante da grandeza da primeira vitória, Josué, o líder de Israel, mandou os homens de guerra para conquistar a segunda cidade, a cidade de Ai. Porém, essa batalha, que era tida como uma vitória certa, por Ai ser uma cidade menor, se apresentou como uma grande derrota para o povo de Deus. O saldo dessa derrota foi a vergonha para Israel. E também a morte de 36 homens de guerra. Por não entender a derrota, visto que Deus havia dado uma vitória anteriormente, por não entender a derrota, Josué e todos os presbíteros, os líderes de Israel, se colocam diante do Senhor em oração, até que Deus revelou que alguém tinha pego parte dos despojos proibidos que haviam vindo lá de Jericó. Então, após denunciar esse pecado, Deus orientou Josué sobre o método que ele haveria de utilizar para descobrir no meio do povo de Israel quem havia cometido esse pecado. E o método seria lançar sortes por meio do Urim e do Tumim, para assim ser descoberto exatamente quem foi aquele faltoso. E é justamente nesse momento do relato em que nós estamos. Josué segue a orientação do Senhor para descobrir aquele que havia desobedecido a orientação de Deus, de não pegar absolutamente nada dos despojos de Jericó. O texto que nós temos diante de nós apresenta basicamente três partes. A primeira parte, os versículos 16 a 18, onde nós vemos o processo de descoberta de quem foi o transgressor da ordem de Deus. A segunda parte,
versículos 19 a 23, onde nos é apresentada a confissão de Acã e as provas do seu pecado. E a terceira e última parte, os versículos 24 a 26, onde é descrito a punição de Acã e da sua família pelo pecado. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, os versículos 16 a 18, onde é apresentado o processo de descoberta de quem foi o transgressor da ordem de Deus. Os versículos 16 a 18 nos falam o seguinte: Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Aqui, vemos que Josué provavelmente nem dormiu aquela noite, por causa do pecado que estava presente no meio do povo. O texto começa dizendo: Então Josué se levantou de madrugada. Ou seja, ele nem dormiu direito. Ele sabia que tinha um problema no meio do povo, e quanto antes ele resolvesse aquele problema, antes haveria de sair o juízo de Deus sobre o povo. Isso nos mostra, irmãos, que nós não devemos ficar postergando para tratar o problema do pecado. Sabe aquela história de dizer: não, eu resolvo isso depois? Não, eu resolvo logo. O pecado tem que ser logo extirpado da minha vida. Tem que ser logo tirado do meio do povo de Deus. Isso deve ser tratado. Então Josué passou a fazer o processo de lançar sortes com Urim e o Tumim. Esse método consistia em lançar pedras que estavam no peitoral da estola sacerdotal. Deus não fala mais dessa maneira. Obviamente nós não temos mais sacerdotes, muito menos estola sacerdotal. Essas pedras, né, as pessoas podem pensar: não tem Urim e Tumim, mas tem a Bíblia, pastor. Abro numa página e vejo o que Deus tem para falar comigo. Não é assim, tá bom? Eu não estou dizendo que Deus não pode falar. Pode sim. Deus faz. Se ele quiser, ele pode fazer assim. Mas via de regra, Deus não faz assim. Ele nos faz conhecer a vontade dele. Mas nesse período em que o povo de Deus ainda estava vivendo a infância da fé, da crença na redenção, no perdão de pecados, Deus então utilizava dessas figuras, desses métodos, para poder apresentar a sua vontade para o seu povo. Não temos como saber ao certo, mas possivelmente Acã pensava que seria praticamente impossível descobrir que havia sido ele. E nós podemos dar pelo menos 2 motivos pelos quais Acã achou que nunca iam chegar nele. Primeiro, porque estima-se que nesse período aqui, o povo de Israel tinha uma média de 1 milhão de pessoas, sendo difícil de encontrar no meio desse povo. Além disso, em segundo lugar, o que ele roubou estava muito bem escondido, irmãos. Estava embaixo da sua tenda. Era como achar uma agulha em um palheiro. Porém, quando as sortes começam a ser lançadas, a situação vai mudando aos poucos. A informação que era exposta por meio de lançar sortes começou a afunilar ao ponto de chegar lá no nome de Acã. Não tinha como ele negar. Deus chegou em um momento e disse: foi esse homem que pecou. Pronto, ele foi pego. Não tinha como negar. E então, nos versículos 19 a 23, vemos a segunda parte do nosso texto, onde é exposto a confissão de Acã e as provas do seu pecado. No versículo 19, o texto nos diz: Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora: o que fizeste não me ocultes. Josué chega para Acã e diz: dá glória ao Senhor. Aqui é como se fosse uma forma de um juramento oficial em Israel. Talvez você já tenha assistido algum filme e aquela cena de um tribunal onde uma pessoa põe a mão sobre a Bíblia e diz: prometo dizer a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. Já viram esse tipo de cena? Então, é basicamente isso que está acontecendo aqui. Josué chega para Acã e diz: dá glória ao Senhor. Diz que você serve a esse Deus. Diz que você conhece quem é esse Deus. E então, diante disso, nos versículos 20 e 21, Acã começa a declarar aquilo que havia feito. E talvez seja essa a parte da nossa exposição, onde nós vamos investir mais tempo para entender o que o texto está nos propondo ou nos expondo. Os versículos 20 a 21 nos diz o seguinte: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, por meio da minha tenda, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Nesses versículos vemos Acã confirmando aquilo que Deus havia falado para Josué. Lembram-se do versículo 11, na segunda parte, quando Deus disse que haviam roubado dele, furtaram os despojos dele. O objeto havia sido roubado e escondido. Deveria ser devolvido ao dono, que era o Senhor. E isso nos mostra que todos os homens devem estar cientes que Deus conhece cada um dos nossos pecados. E até mesmo aquilo que nós fazemos para esconder os nossos pecados. Não é que Deus só conhece quais são os nossos pecados. Ele sabe os mecanismos, aquilo que nós fazemos para dizermos que escondemos bem o mal feito, aquele pecado que nós cometemos. Na nossa última exposição, vimos que nos versículos 13 e 14, o Senhor não revelou claramente para Josué que havia sido Acã o responsável por tomar as coisas lá de Jericó. Antes, o Senhor estabeleceu esse método de lançar sortes e, no dia seguinte, declarou que haveria de descobrir o faltoso. Ao fazer isso, o Senhor estava dando uma chance para Acã confessar o seu pecado. Mas o que aconteceu? Calado estava, calado Acã ficou. Porém, agora, quando a sorte caiu sobre ele, ele foi pego, parece que ele tomou consciência da besteira que fez. E da sua responsabilidade do pecado e também da derrota de Israel. Ao ser descoberto, ele confessou o que fez e deu todos os detalhes daquilo que havia feito. Não só o que havia pego, mas também o que ele fez para esconder o seu pecado. Aqui fica uma dúvida. Será que o arrependimento de Acã é verdadeiro ou é falso? Bem, nós podemos pensar que esse é um arrependimento falso. Porque confessar tudo, depois que foi descoberto, é fácil, né? Não tem mais o que fazer. Todo mundo me pegou, já era. Confessar o óbvio. Por outro lado, vocês vão de concordar comigo, que tem gente que nega o que fez, mesmo sendo pego no flagra. O cara dura, né? Não é nada disso que você está pensando. Como assim? Eu estou vendo. Não é o que eu penso, é o que eu vejo. Não é isso. Mas também, queridos, nós podemos pensar que foi verdadeiro o arrependimento de Acã. E é o que eu penso. Embora seja uma confissão forçada, nós temos pelo menos duas evidências que foi uma confissão verdadeira. Devemos lembrar que é melhor uma confissão forçada do que negar até a morte. Primeiro, ele não coloca a culpa em ninguém. Ele reconheceu o seu erro e nem coloca a culpa em outra pessoa. Ele mostra que de fato está arrependido. Sempre que uma pessoa diz, olha, eu fiz tal coisa, mas pode ter certeza que não é uma confissão verdadeira. Lembram-se de Davi? Quando o profeta Natan vai ter com ele, ele diz, pequei contra o Senhor. Ele não chega para Natan e diz, Natan, mas essa mulher estava tomando banho aqui de um jeito meio indecoroso. Não, pequei contra o Senhor. A culpa não é de outro. Eu não terceirizo. Eu não boto a culpa em outra pessoa. O pecado é meu. Eu assumo o meu pecado. Veja, tem pessoas que traem a esposa e diz, não, mas a culpa foi dela. Eu pequei. Mas, pastor, tem gente muito pior aqui dentro dessa igreja, viu? Ó, eu cometi corrupção na empresa, mas o governo, pastor, cobra muito imposto, né? É sempre uma desculpa, um mas. Dizendo que fez alguma coisa, mas não é exatamente minha culpa. Eu fiz porque fui levado a isso. Talvez ele dissesse, ô Josué, também com esse salário que você está pagando para soldado de Israel, né? Essa mixaria, eu peguei um pouquinho lá para mim, né? Não, pequei. Fiz aquilo que é errado. E mais, ele confessa, não só confessa, como confessa tudo. Ele dá até mesmo os detalhes daquilo que ele fez. Algumas pessoas, ao serem pegas em erros, elas falam apenas parte daquilo que fizeram. Tem gente que você pergunta assim, você traiu a sua esposa, meu irmão? Ô, pastor, me perdoe. De fato, eu traí minha esposa. Aí a pessoa vai e reconhece tudo. Fiz isso, né? Porque a esposa já chegou com a mensagem lá, o celular, no WhatsApp, as mensagens tudo errada, né? Aí, não, pastor, errei mesmo e tal. Aí, tudo bem, né? Mas isso foi uma vez só, meu irmão? Ô, pastor, não foi só uma vez.
Acã saiu dizendo tudo. Tem gente que é assim, ó, ela só fala o tanto que precisa. Mas Acã saiu tirando o fio do novilho. Dizendo, fiz isso, 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 isso. Então, no versículo 21, vemos a descrição detalhada de Acã em relação a como ele consumou o seu pecado. E aqui, nós podemos falar que vemos claramente nesses versículos aquilo que é chamado por Charles Spurgeon como a dinâmica do pecado. Como que um pecado acontece? Irmãos, pecado não é o tipo de coisa que nasce do nada. Ele vai sendo cozinhado. Pecado nunca é o tipo de comida que a gente come cru. Sempre é cozinhado por um bom tempo. Certo? Quando a gente peca, é porque várias coisas aconteceram antes. Por trás de um grande pecado, há sempre pequenos pecados. Veja o que o texto nos diz. Percebam aqui os verbos que são utilizados por Acã. Quando vi, entre os despojos, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de pratas, e aqui é 2 quilos de prata, tá? E uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, meio quilo de ouro, cobicei-os e tomei-os, e eis que são escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Percebam aqui 4 verbos que dão um acrescente aqui no texto. Primeiro, ele viu, depois ele cobiçou, depois ele tomou e por fim ele escondeu. E é assim que acontece na nossa vida. Primeiro, quando nós pecamos, colocamos os olhos onde nós não devemos colocar. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 6, versículos 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vejam, meus irmãos, o problema não é só ver, mas como a gente vê. Eu gosto da frase do Dr. Augustus, quando ele fala que o problema não é olhar, é a segunda olhada. É você focar naquilo de uma maneira errada. O segundo verbo, então, é cobiçar. Ele viu e então cobiçou. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E então, nós damos um jeito, depois de ver, de tomar, e por fim nós vamos praticar. Tiago fala no capítulo 1, versículo 15, logo depois do versículo que nós acabamos de citar, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E por fim, o último verbo, ele diz, escondi. No final, depois que a gente viu a besteira que fez, o que a gente quer fazer? Esconder a burrada que a gente fez. Este processo lembra muito a descrição que vemos em Gênesis, capítulo 3, nos versículos 6 e 7. Quando é dito que, vejam os verbos, mais uma vez sendo apresentados. Vendo, ou seja, viu a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, ou seja, era desejável, ela viu, ela cobiçou, que essa árvore era desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos. E então, quarto passo, vai esconder. Nunca esqueçam esses verbos, ver, cobiçar, tomar e esconder. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles se esconderam. Semelhantemente, Davi viu Batseba se banhando. Em segundo lugar, ele cobiçou quando perguntou por ela, de quem é essa mulher? E então, logo depois ele se deitou com ela, ele tomou essa mulher para si. E por fim, ele buscou esconder o pecado quando ele trouxe Urias e depois tentou matar ele. Queridos, diferentemente do que possamos imaginar, não praticamos o pecado de uma hora para outra, de maneira inesperada. Vai ter sempre um processo que vai te levar para isso. Todo jogo termina depois do pontapé inicial. E todo pecado começa com o olho no lugar errado, o pensamento no lugar errado, o coração no lugar errado. E depois você vai cobiçar, você vai tomar, e você vai querer esconder. Mas deixa eu lhe dizer, a gente não consegue esconder absolutamente daquele que a tudo
absolutamente tudo vê e sonda. Então, nos versículos 22 e 23, vemos que Josué manda buscar as provas do pecado de Acã. O texto diz: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Vejam, meus irmãos, apenas a confissão de Acã já era o suficiente para que ele fosse condenado. Mas não para que o Senhor retirasse a sua ira de sobre o seu povo. Israel deveria devolver ao Senhor aquilo que havia roubado. Colocar perante o Senhor os objetos tomados. Mostrando assim, diante de Deus, que não aprovava o pecado de Acã. Era como se Israel, naquele momento, dissesse: Senhor, pecaram no nosso meio, mas nós não aprovamos isso que essa pessoa fez. E ao fazer isso, Israel mostrava que o pecado de Acã era o pecado de Acã. E a congregação não concordava com isso. Nos versículos 24 a 26, vemos a terceira e última parte do nosso texto, onde é descrita a punição de Acã e da sua família pelo pecado que havia sido cometido. Então o versículo 24 diz: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos para o vale de Acor. Acor é uma palavra hebraica que significa inquietação ou perturbação. Aqui também é traduzido como conturbar ou inquietar o povo de Deus. A palavra aqui, do versículo 24, é a mesma palavra apresentada no versículo 25 para conturbar. O vale de Acor, e aí quando chega lá no versículo 25, nos é dito: por que nos conturbaste? E então, meus irmãos, vemos que o pecado, ele conturba o povo de Deus. Enquanto o pecado está no meio do povo, não existe paz para esse povo. Podemos ver que Acã, sua família, seus bens, e até mesmo que ele roubou em Jericó, foram destruídos pelo povo de Deus. E no versículo 25 é executada a disciplina. Disse Josué: por que nos conturbastes? Eles foram para o vale de Acor, da conturbação, e ele pergunta: por que você nos conturbou? O Senhor hoje te conturbará. Aqui são 3 vezes a mesma palavra, tá? A mesma raiz. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Uma vez que foi descoberto o pecado, Acã tinha que enfrentar as consequências disso. Aparentemente a confissão de Acã foi sincera, irmãos. Mas isso não o isentou de ter que colher aquilo que ele havia plantado. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Algumas pessoas podem até achar que a punição sobre Acã e a sua família foi exagerada por 2 motivos. Primeiro, Acã não matou ninguém. A pena de morte é apenas para assassinos. Por que ele teve que morrer? Não se esqueçam, meus irmãos, que ele não matou diretamente, mas foi o responsável pela morte de 36 homens. Por causa do pecado dele, 36 pais de família morreram. E na lei civil de Israel, a morte era paga com a morte. É por isso que ele precisou morrer. Mas a pergunta também é: por qual motivo não só Acã morreu, mas a família dele teve que receber a punição junto com ele? Além disso, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz o seguinte: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então essa ideia de maldição hereditária, sabe? Você tem que fazer uma oração forte para acabar com a maldição dos seus antepassados. Esquece isso, tá? Cada um morre pelo seu próprio pecado. Mas então por que a esposa e os filhos de Acã morrem apedrejados e depois são queimados por causa desse pecado? Provavelmente, irmãos, a família dele foi cúmplice em tudo isso. Era praticamente impossível Acã ter escondido essas coisas embaixo da tenda sem que a família não soubesse disso. Aqui era quase uma formação de quadrilha. Eles roubaram pai, mãe, filhos, todo mundo,
quietinho, deixa tudo quieto. E às vezes é assim. Marido, esposa, mãe, pai, sabe do pecado da pessoa de casa. Sabe o que a pessoa está fazendo de errado. E não faz absolutamente nada. Silêncio. Pelo contrário, se eu puder apoiar, eu apoio. Mas aqui ficou bem claro que quem apoia o pecado do outro, apanha também. Quem é conivente com o pecado dos outros, vai ser punido junto com o outro. É por isso que a igreja sempre precisa se levantar e dizer, nós não concordamos com isso. É por isso que Josué manda pegar lá as coisas que são escondidas e apresentar diante do Senhor. Senhor, nós não concordamos com isso. Mas a família de Acã concordou. Então você, pai, você, mãe, filho, filha, muito cuidado com os pecados que você concorda. Porque Deus vai lhe julgar, vai exercer juízo sobre você. Porque de Deus não se zomba. Não pense que você esconde pecado. Não pense que você pode passar a mão sobre a cabeça dos outros. E então, no versículo 26, vemos o desfecho dessa história triste. O texto começa falando, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até ao dia de hoje. Vemos aqui o povo colocando um montão de pedras sobre corpos que haviam sido apedrejados e depois carbonizados. Eles fizeram uma espécie de monumento em cima daqueles corpos. O estranho é que geralmente fazemos monumentos para eventos bons na história, mas aqui é feito por algo ruim que tinha acontecido. O fato é que Deus não queria que o seu povo esquecesse daquele evento. E com o pecado, e como Deus havia agido contra eles por causa daquele pecado, que o pecado tinha consequências graves. Certamente, irmãos, aqui claramente Deus já estava lembrando as consequências do pecado oculto. O salário do pecado é a morte. Se formos hoje nessa região, certamente nós não vamos encontrar essas pedras. Mas nós temos aqui nas Escrituras pedras erigidas para nunca esquecermos da gravidade e das consequências dos nossos pecados. Hoje, quando nós lemos essa passagem, nós podemos ver esse montão de pedras nos chamando a nos arrepender dos nossos pecados ocultos e lutarmos contra eles. Meus queridos, eu quero concluir a nossa exposição basicamente com 5 aplicações. 5 aplicações, geralmente são 4. Hoje eu vou precisar de mais uma. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós, e talvez seja a aplicação mais extensa de todas, é que nós precisamos avaliar se não temos agido como Acã, pensando que somos tão inteligentes ao ponto de imaginarmos que conseguimos esconder os nossos pecados diante de Deus. Agimos como Acã em relação à pornografia, apagando o histórico do navegador, aqui muita gente sabe do que eu estou falando, excluindo conversas indevidas do WhatsApp, do Instagram. Quando nós fazemos corrupção no trabalho, achando que ninguém está vendo, para de ser bobo. Deus está vendo. A pessoa que é mais perigoso de ver isso, está vendo. Se você tem pecados ocultos, confesse a Deus. Deixe-os agora. Nunca deixe de colocar sua vida em ordem diante do Senhor. Lembre-se daquilo que é dito em Números 32, 23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Volto a falar, meus irmãos, o pecado não é o problema, mas o pecado não confessado e não abandonado. Um pecado escondido, que fica ali sendo alimentado o tempo todo. Além de pedir perdão a Deus, caso você tenha pecado contra o outro, peça também perdão a quem você conturbou por causa do seu pecado. O pecado de Acã não fez mal só a ele, mas conturbou outras pessoas, toda uma nação. E o pedido de perdão de pecado deve ter o mesmo alcance das consequências. E tem que ter a reparação do erro também. Lembram-se de Zaqueu, quando ele se converteu? Ele, quando se converteu ao Senhor, ele não pensou que os seus pecados de outrora, como publicando, estavam perdoados e que não tinha mais nada a ser feito. Ele diz o seguinte: se em alguma coisa tenham defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Eu errei? Pois então, o que eu puder fazer para reparar o meu erro, eu vou fazer. Não é só pedir perdão. É reparar o erro daquilo que a gente fez. Ainda dentro desse contexto, também quero te dar um alerta. Se você está há muito tempo convivendo tranquilamente com pecados ocultos, onde não há arrependimento, não há tratamento, Deus ainda não tratou, muito possivelmente, você está enganado sobre a sua conversão e sobre a sua filiação divina. A Bíblia nos fala, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem ele recebe. Então, aquele que não é tratado, aquele que não é disciplinado, é por um motivo, não é filho de Deus. Se não é filho seu, o que você faz? Você vai bater no filho dos outros? Não. E Deus, quando vê pessoas que não são seus filhos cometendo pecado, ele faz aquilo que está lá descrito em Romanos. Deus os abandonou, os deixa fazer o que quiserem para o dia do juízo. Mas quando é um filho de Deus, pode ter certeza que Deus vai tratar. Deus disciplina os filhos a quem ele ama. Por isso não é crueldade quando você vê Deus pesando a mão sobre uma pessoa. Ainda bem que Deus pesa a mão sobre uma pessoa. Sabe Davi? Sofrendo, doendo, até o corpo dele desfalecendo, porque a tua mão pesava sobre mim. Interessante, correção de um pai, né? A mão. A mão pesando sobre um filho. E Davi sentia o peso da mão de Deus sobre ele, punindo, disciplinando. Eu quero falar também, dentro desse contexto da primeira aplicação, com vocês, crianças, filhos da aliança. Quando vocês fazem alguma coisa errada, o certo é confessar aos seus pais o que vocês fizeram e pedir perdão a eles. Se você fez alguma coisa errada contra o seu irmãozinho, contra o colega da escola, vá e peça perdão a ele. Você já ficou assim emburrado, não quis pedir perdão? Pois peça perdão, em primeiro lugar, a Deus. Peça perdão aos seus pais, peça perdão aos seus coleguinhas, não esconda o seu erro. Isso começa se aplicando em primeiro lugar na sua relação com Deus. Vocês começarão mentindo e se escondendo seus pecados primeiro dos seus pais. E depois pensarão que o mesmo se aplicará na sua relação com Deus. E isso não vai se aplicar. Meus filhos da aliança, vocês podem esconder um grande erro dos seus pais, mas vocês nunca vão esconder os seus pecados de Deus. Peça perdão a eles. Peça ajuda aos seus pais para lutar contra os seus pecados, para que você seja uma criança mais parecida com Jesus, para servir melhor ao Senhor. E minha segunda aplicação aqui, eu quero direcionar aos homens da igreja. Eu quero falar para vocês, líderes de família, que os pecados de um pai de família afetam diretamente toda a sua família. Na última exposição da semana passada, vimos como que o pecado de Acã levou todo Israel, a igreja, a sofrer. Nessa segunda exposição, na exposição de hoje, vimos como que toda a família de Acã sofreu por causa do pecado dele. Nas escrituras, os homens são descritos como o sacerdote do lar. Aquele que deve conduzir a sua família aos pés do Senhor, em oração, em ensino da palavra, de forma que é aos homens, aos maridos, que é dada a atividade da condução espiritual da sua família. Os homens devem saber que os seus pecados e desleixo para com a vida com Deus não vai afetar só a você. Quando você deixa de orar, meu irmão, quando você deixa de ler a Bíblia, o problema não é só com você na sua relação com Deus. É na relação de toda a sua família com Deus. Isso vai afetar os seus filhos. Isso vai afetar a sua mulher. Quando você não busca o Senhor, toda a sua casa começa a ruir. Isso fica claro com o pecado de Acã. Mas principalmente no pecado do nosso primeiro pai. Que o pecado dele nos afeta até hoje. Nós somos filhos de Adão. E adivinha? O pecado dele, como consequência, até hoje. Por isso, homens, eu chamo vocês a serem homens santos de verdade. Homens consagrados ao Senhor. Não deixe de orar todo dia por tua esposa. Não deixe de orar todo dia pelos seus filhos. Ao levantar da cama, busque a presença de Deus. Seja um exemplo de piedade para os seus filhos. Ame a sua família. E a primeira manifestação que você tem de amor à sua família é quando você ama a Deus acima de todas as coisas.
quando você apresenta a sua família diante de Deus. E nesse contexto, eu quero falar os jovens rapazes. Vocês querem casar, e vocês devem saber, desde já, a responsabilidade que espera vocês quando se casarem e tiverem filhos. Ser líder de uma casa não é coisa para menino. Ser um sacerdote de um lar não é uma coisa para moleque. É uma coisa para um homem de Deus, um homem firme na vida com o Senhor. Por isso, jovem, você que quer casar um dia, saiba daquilo que lhe espera. Você vai ser o pilar da fé de toda uma casa. E, obviamente, eu não posso deixar de me dirigir às moças. Vocês devem buscar moços crentes de verdade para se casar. Como você vai casar com alguém que não tem um temor do Senhor e que não reconhece os seus pecados? Você pode acabar se casando com um Acã. Alguém que peca e esconde. E pode saber, mais cedo ou mais tarde, o pecado da pessoa com quem você casa chega até você. Você se torna uma só carne com essa pessoa. Como que o pecado do outro, a incredulidade do outro, não vai chegar até você? O pecado de Acã chegou a toda a família dele, aos filhos, à esposa. Como nós precisamos ter temor com isso. A minha terceira aplicação é que muitas vezes os nossos pecados se manifestam porque queremos algo na hora errada. Lá em Josué, capítulo 8, versículo 27, logo depois, vemos que os israelitas venceram a segunda batalha contra Ai. Se Acã tivesse esperado um pouco mais, ele teria adquirido o que ele desejava. Irmãos, nós estamos falando de um homem que pecou 2 quilos de prata, meio quilo de ouro. Ele achou que estava fazendo um grande negócio. Quando eles venceram contra Ai, ele poderia ter muito mais do que isso. Mas ele preferiu o quê? Ser precipitado. E assim também é muitas vezes na nossa vida. Com a sexualidade antes do casamento. Suborno e corrupção para adquirir riqueza rapidamente. Muitas vezes a palavra de Deus não é um não, mas agora não. Espera um pouco. Vai ter a hora. Vai ter a hora que vai ser bênção. Mas do jeito errado, na hora errada, é maldição. Tudo tem o seu tempo, diz a palavra de Deus. E esperemos o tempo de Deus para a nossa vida. Em quarto lugar, eu quero falar que o arrependimento, confissão e o pedido de perdão por nossos pecados não anulam as consequências deles. Vemos aqui que provavelmente houve uma sinceridade na confissão de Acã. Eu não duvido que ele foi sincero, porque ele disse logo tudo. Se a confissão dele foi verdadeira, certamente o Senhor o perdoou. Mas ele tinha que lidar, que enfrentar as consequências daquilo que ele havia feito. E isso acontece especialmente quando o nosso pecado afeta o próximo. Você pode ter roubado, e aí você reconhece, pequei contra o Senhor, pequei contra a pessoa. Você pode chegar para a pessoa e dizer, olha, eu roubei, me perdoa. Mas aí o que você vai fazer depois? Se entregar na delegacia. Porque nós assumimos as consequências do nosso pecado. Assumimos as consequências do nosso erro. O fato de que Deus nos perdoa não quer dizer que Ele irá sempre nos livrar das consequências do nosso pecado. Às vezes Ele nos livra. Às vezes Deus é misericordioso. Mas às vezes não. Às vezes Ele vai até o fim. Às vezes Ele nos liberta das consequências. Ou em outras vezes, as consequências dos nossos pecados virão muitos anos depois. Já viu aquele tipo de pessoa que apronta? E anos depois, ele é pego? Ficou foragido. Achando que estava escondido. Mas anos depois, acharam. Lembram-se o que diz o livro de Números? O vosso pecado há de vos achar. Pode ter certeza que o pecado oculto, pode ser que você lide bem com ele 1 ano, 2 anos, mas talvez 10 anos depois, 20 anos depois, toda a consequência daquele pecado volte sobre a sua vida. E é por isso, então, que nós devemos ter temor diante de Deus. Isso também se aplica dentro do contexto da disciplina eclesiástica, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que é crueldade quando uma pessoa cometeu um pecado público, se arrependeu, mas mesmo assim um conselho decide fazer a disciplina pública. Já viu isso? A pessoa foi, fez o mal feito, se arrependeu de verdade, confessou o pecado,
E então o que o conselho vai fazer? Disciplinar. Tem que fazer a disciplina. Mas aí a igreja fica, nossa, vai disciplinar? Isso é impiedade. Isso é maldade sobre a pessoa. Mas, meus queridos, como igreja, devemos mostrar ao mundo que não concordamos com o pecado, zelar por um bom testemunho e mostrar que servimos a um Deus santo. Todo o povo de Israel participou da disciplina sobre Acã. Todo o povo, nos é dito, jogou pedra sobre ele. O pecado de Acã é o pecado de Acã e não o pecado da igreja. Por mais que a igreja sofra as consequências do seu pecado. A pessoa pode pedir perdão, e nós temos que perdoar, mas ela tem que ser disciplinada, visto que o seu pecado envergonhou o evangelho. Mas eu tenho uma quinta e última aplicação para você que está aqui conosco e não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Esse texto nos mostra, como fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. O rei Salomão escreveu as seguintes palavras no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Embora o pecado seja escondido, em breve ele será bem visível a todos. Mas deixe-lhe falar que você não deve estar tão preocupado com as consequências do seu pecado como da falta de perdão sobre o seu pecado. O grande problema é que nós estamos mais preocupados com as consequências do nosso pecado e não com o pecado propriamente dito. Com quem nós ofendemos como nós pecamos. Eu quero dizer a você que ainda que você tenha que colher as consequências do seu pecado, o mais importante você pode ter nessa noite, que é o perdão de Deus na pessoa de Cristo. O problema não é o seu pecado, mas a falta de arrependimento de crer no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, lá em Miqueias 7, 18 e 19 nos é dito: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Hoje, tal como o Senhor fez com Acã, antes de serem lançadas as sortes e ficar claro para todo Israel, talvez o seu pecado não tenha se tornado claro, Deus chama mais uma vez você a se arrepender dos seus pecados ocultos. Porque um dia as sortes serão lançadas. E pode ser que a sorte chegue na sua casa. Chegue sobre você. E você vai se apresentar como um pecador. Dizer, pequei. Mas não como um pecador arrependido. E se você, nessa noite, se apresentar diante de Deus por meio da pessoa de Jesus, se você se apresentar verdadeiramente arrependido, você vai encontrar misericórdia. Você encontra perdão. Não esconda o seu pecado. Lance-o aos pés do Senhor. Encontre hoje o perdão e a graça que há em Cristo. Enquanto seu pecado está oculto, enquanto as sortes não foram lançadas e o seu pecado ficou patente para todo mundo, nessa noite, sonde o seu coração. Não espere o raiar da manhã, quando Deus vai dizer: esse pecou contra mim, e esse não é um arrependido. Mas hoje, quando você ouvir que há pecado no meio do povo de Deus, se apresente diante de Deus e diga: ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador, Senhor. Me livra dos meus pecados ocultos, para o bem da minha família, para o bem da minha igreja, para o bem da minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olhemos para a cruz, onde há o perdão e a graça. Oremos, queridos. Senhor, o Senhor traz sobre nós temor por meio desse texto. É o Senhor agindo, o mesmo Deus, o mesmo que era ontem, que é hoje e que há de ser sempre, o Deus imutável. É o Deus que se apresentou como fogo consumidor e como Deus do juízo.
sobre a vida de Acã. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor trate a nossa igreja, trate as famílias, tenha misericórdia dos pais que podem estar alimentando pecados ocultos. Se apieda de nós, restaura a nossa sorte, Senhor. Tira do nosso meio os malfeitores que não têm se arrependido dos seus pecados. Tem misericórdia da nossa igreja e também revela o teu perdão. Aqueles que chegaram aqui ansiosos e desesperados, sem saber se há esperança para eles, que a esperança do teu perdão e da tua graça possa resplandecer sobre os olhos deles. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo.